Amém. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, no verso de número 2. Nós estamos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui mais uma manhã e de podermos estar diante da sua santa palavra, que é viva e que é eficaz. Nós vamos dar continuidade nessa série que nós temos estudado o livro de Gênesis de ponta a ponta, e hoje nós vamos dar continuidade na história de José, que é para nós aqui a parte final do que Deus tem colocado no nosso coração para trazer para vocês. Gênesis capítulo 39, verso 2, todos os irmãos encontraram? Amém? A Escritura Sagrada diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que vive uma profunda idolatria pela felicidade e pelo bem-estar. Aquela frase, não é errado se te faz feliz, parece ser o lema de boa parte das pessoas que compõem a sociedade atual. Isso parece ser um mandamento a ser obedecido. Infelizmente, muitos cristãos têm feito da felicidade, do bem-estar, um lema de vida. Parece que para eles tudo se resume em ser feliz, em alcançar qualidade de vida, em alcançar bem-estar. Mas o que nós aprendemos ao longo da Sagrada Escritura é que para nós que fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo, nós que fomos chamados para a salvação, na maior parte das vezes a nossa vida vai ser marcada por momentos de extrema angústia e de extrema dificuldade. Na última reflexão que nós fizemos em Gênesis, nós contamos a respeito do primeiro capítulo da história de José, onde ele é vendido pelos seus irmãos e enviado como escravo ao Egito. Meus irmãos, não tem felicidade nenhuma nisso, não tem bem-estar nenhum nisso, de forma alguma. Nós percebemos que, embora José seja um escolhido de Deus, principalmente na missão que ele tinha, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, Deus não poupou de alguns sofrimentos, de algumas dificuldades, uma vez que esses sofrimentos faziam parte daquilo que Deus queria fazer através de José. Agora nós vamos nos declinar um pouquinho nos capítulos 39 e 40, e nós vamos falar de 3 momentos da vida de José. O primeiro, a sua estada na casa de Potifar. O segundo, o seu embate com a esposa de Potifar. E, por fim, o período que ele ficou na prisão. O desejo do meu coração é encorajar você a perceber Deus, mesmo no momento mais sombrio da sua vida. No meio das suas dores, no meio das suas lágrimas, dos seus dilemas, tenha certeza, Deus está com você. Promete estar com você, promete te ajudar. José percebeu na prática, experimentando a presença de Deus em sua vida, que a alegria da salvação, a alegria da presença de Deus é muito maior do que qualquer felicidade que esse mundo possa nos proporcionar. Amém, queridos? Gênesis capítulo 39, verso 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. Este capítulo retoma a história de José. O texto bíblico já surge para a gente como um forte lembrete de que a história de José não é uma história muito feliz. Ele está nesse momento aqui do texto, na época mais delicada de sua vida. Gênesis 39, verso 1, diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Meus irmãos, José começou a sua história na Bíblia tendo a melhor posição dentro da sua casa. Ele era um menino virtuoso, ele era o filho querido de Jacó, ele tinha uma túnica de cores, ele tinha sonhos que Deus havia dado para ele. Ele começa a sua história muito bem. Só que todo esse processo que envolveu o seu chamado, sua vocação, fez com que Deus permitisse que ele fosse moído literalmente. Ele passou pelos piores momentos e pelas piores aflições. E ele começa o capítulo 39 descendo da sua posição privilegiada para uma posição triste. Ele está vendido como escravo no Egito.
ele é comprado por Potifar e vai trabalhar na casa desse homem. O texto bíblico tem o cuidado de não mostrar para a gente nenhum sentimento, nenhuma emoção, nada do que José está sentindo. Isso parece demonstrar para nós que, apesar do seu momento ser muito ruim, ele conservava uma postura inabalável diante do sofrimento que ele estava sofrendo. Havia nele uma notável bravura diante do seu destino, sem vitimismo, sem murmuração. Ele estava encarando aquele momento como uma porção daquilo que Deus havia destinado para ele. E eu fico pensando, eu fui criado por uma ótima família. Está aqui meus pais, minha mãe, essa senhorinha linda de coque, meu pai, esse senhorzinho aqui de mão juntando aqui, mexendo os dedinhos. Fui criado muito bem por eles, graças a Deus. Tive uma vida tranquila. Mas quem eu seria se essa vida fosse arrancada de mim de repente? Como que eu reagiria? Eu percebo em José aqui uma bravura diante do improvável. O momento dele é ruim, o momento dele é de tensão, mas a Bíblia mostra para a gente que ele encarou aquilo com naturalidade. E eu me perguntei, como que José conseguia encarar essa dor com naturalidade? Sem espernear, sem reclamar, sem murmurar. A Bíblia dá uma pista para a gente, no verso 2 e no verso 3 do mesmo capítulo. Vamos ler, por gentileza. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Essa expressão bíblica, o Senhor estava com José, representa a relação de salvação que José tinha com Deus. José conhecia o Deus de seu pai Jacó, e ele invocou o nome desse Deus, pedindo que esse Deus estivesse com ele, que esse Deus o salvasse. José era um salvo pela graça, um salvo do Senhor, e por isso a Escritura fala que Deus estava com ele. E essa presença consoladora de Deus enchia o coração de José de muita esperança. Apesar do seu momento ser ruim, eu conheço bem quem caminha comigo. Apesar de eu estar no Egito, o Egito pertence ao Deus que eu sirvo e Ele está comigo aqui. Apesar de eu ter sido vendido como escravo na terra, eu tenho consciência que eu sou filho do Deus do céu. Isso trazia para ele consolo e esperança para encarar aquele momento com bravura. É importante a gente notar que as expressões bem-sucedido e sucesso, que aparecem principalmente nas traduções mais novas da Bíblia, não se referem à posição social. Muitas pessoas vendem para vocês a história de José como uma história de superação, de alguém que começa aprovado, mas termina rico, termina bem-sucedido. A Bíblia não tem essa perspectiva. A Bíblia nunca trata a relação de Deus com o homem com sucesso, com bem-estar. Toda a relação de Deus com o homem resume-se em perdoar Deus os pecados do homem por livre graça e lhe dar em Cristo uma esperança de vida eterna. Bem-sucedido e sucesso aqui mostra que, apesar das dores que José sentia, longe da família, longe de casa, mais uma terra estranha, não tiraram dele aquele sentimento de realização. José era escravo nesse momento, mas ele estava realizado em Deus. Eu era crente na casa de meu pai e eu sou crente no Egito também. O Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu acredito que José percebeu que a sua sobrevivência dependia do seu empenho. E ele então mergulhou em servir, mergulhou em dar o seu melhor, e Deus o movia dessa forma para que fosse notável na sua vida a presença de Deus. No verso 4 e no verso 5, nós percebemos que tamanha era a presença de Deus na vida de José, que Potifar notou que havia algo diferente nele. Vamos ler aqui na Bíblia, verso 4 e verso 5. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa,
as plantações e os animais prosperavam. Vocês se lembram, meus irmãos, que eu tenho falado ao longo de toda essa série, que o objetivo de Gênesis não é dar para nós perspectivas de virada que Deus pode fazer na vida de alguém. Isso é baixo evangelho, baixo cristianismo, não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Gênesis foi deixado para nós como um lembrete da forma como o plano de redenção foi desenvolvido ao longo de história mediante homens que Deus escolheu. E uma das promessas que envolvem esse tronco, que é a aliança que Deus firmou com Abraão, é que a descendência de Abraão haveria de abençoar todas as famílias da terra. Deus prometeu que da descendência de Abraão, a bênção dele, a salvação, alcançaria famílias de todas as nacionalidades. Nesse momento aqui, nós estamos vendo um jovem hebreu, escravo na casa de um egípcio, e a presença dele lá faz com que a bênção esteja nessa casa. A promessa estava se cumprindo. A descendência de Abraão estava abençoando as famílias da terra. José dava testemunho ali da sua fé em Deus. Potifar viu que a presença de Deus estava com ele. Potifar percebeu a sua boa vontade de servir aquela família com amor. Eu não sei se Potifar chegou à fé em Deus, mas ele recebeu testemunho de salvação pela vida de um homem que decidiu ser fiel a Deus. Aonde nós colocamos a planta do nosso pé, se somos crentes em Cristo, o testemunho da salvação está sendo dado. Nós contamos com o nosso amor a história da salvação. Nós contamos com a nossa dedicação, o que Deus pode fazer na vida de um homem que se rende a Ele. Por isso, aonde você está, não importa a sua posição ali, ao desempenhar as suas tarefas, ao colocar os seus dons a serviço ali, você está mostrando a grandiosidade da salvação em Deus. Então, cumpra aquilo que Jesus ensinou no Evangelho, no lugar onde você está. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, no seu trabalho, você é o melhor trabalhador. Na sua casa você é o melhor marido, na sua escola você é o melhor aluno, na sua igreja você é o servo mais dedicado. Por quê? Porque é necessário que as pessoas percebam Cristo em nós e glorifiquem ao nosso Deus. A coisa mais triste que pode acontecer, e nós devemos todos os dias de nossa vida trabalhar para que isso não aconteça, é quando um deslize nosso traz tristeza ao Evangelho, um escândalo ao Evangelho. Todos nós estamos sujeitos a isso, não somos super-heróis, todos nós podemos falhar em algum momento, em alguma hora, mas devemos nos empenhar para que a nossa vida seja motivo de riso e não de choro. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Aqui eu quero trazer para os irmãos uma primeira aplicação possível do texto, muito clara para a gente. Você percebe que foi Deus que plantou José na casa de Potifar. Era plano de Deus que ele estivesse ali. Apesar de isso ser custoso para José, Deus desejava que José estivesse lá, embora isso fizesse José sofrer. Eu achei tão interessante quando Mateus partilhou com a gente o testemunho desse missionário, em que Deus comunicou ao seu coração que ele deveria estar lá, no seu local de sofrimento, que ali seria o cumprimento do chamado dele. Nós criamos uma imagem de Deus, em que Deus nunca vai fazer a gente sofrer. Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Olha, Deus vai te colocar como cabeça e não por cauda. Olha, eu estou quebrando o seu cativeiro. Eu estou fazendo uma virada na sua vida. Lorotas, porque os cristãos odiernos ignoram o sofrimento e pensam que o sofrimento é uma coisa que não faz parte do plano de Deus. Se lembrem, meus irmãos, nós servimos um Cristo que foi pregado na cruz. Nós servimos um Cristo que sangrou na cruz. Nós servimos um Salvador que sofreu para nos dar salvação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. O sofrimento faz parte da nossa vocação. O cristianismo é uma associação com o sofrimento, mas uma forma diferente de sofrimento. Eu já não sofro pelos meus pecados, eu sofro para glorificar aquele que sofreu por mim na cruz do Calvário. Então, muitas vezes, nós associamos sofrimento com o diabo e alegria com Deus. Só que cuidado, o pecado proporciona alegrias que são diabólicas.
mas Deus proporciona sofrimentos que trazem glória para o seu nome. Então pode ser que Deus tenha te plantado num lugar, numa situação, num momento em que você esteja gemendo, mas é nesse lugar de sofrimento que Deus vai usar você. É nesse lugar de dor que Deus vai te usar. Ser escravo de Potifar não era agradável, mas era parte do plano. Muitos dos nossos momentos também não vão ser agradáveis. Seja como parte da escola de Deus para nós, para o nosso crescimento. Seja como parte da consequência dos pecados que nós cometemos. Dias difíceis fazem parte da nossa vida. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus pode transformar dias difíceis em momentos gloriosos. A boa notícia do Evangelho é que a cruz antecede a ressurreição. O seu momento difícil não é o último dos seus dias, porque Deus promete estar para você até no vale da sombra da morte. Mas eles fazem parte da nossa vida. Deus escolheu você para a salvação. Você é um eleito. Se prepare para ser moído por seu Deus, porque o seu Senhor foi moído também. A cruz não nos livra do sofrimento. A cruz nos livra de uma vida sem propósito. E por trás de todo sofrimento, sempre existe propósito. Para um eleito, não há coincidências. Há o governo soberano de Deus, a sua providência que controla cada detalhe da nossa vida. Está passando um momento difícil? Glorifica a Deus nessa manhã. Está dolorido? Glorifica a Deus nessa manhã. As coisas deram tudo errado, nada do que você planejou aconteceu, mas tudo que Deus determinou está acontecendo, porque quem governa a história é Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Momentos difíceis nos ajudam. Momentos difíceis forjam o nosso caráter em Cristo. Quando nós estamos em momentos difíceis, nós nos quebrantamos mais diante de Deus. Quando você está na bênção, não é? Quando você está nessa era nova aí da picanha, né? Todo mundo vai comer picanha. Você não ora. Você não busca a Deus. Você não quer nem saber de Deus, você quer saber de ganhar dinheiro, de ter sucesso. Mas a dor bate na porta. O eleito sabe o caminho. Ele dobra o joelho e ele vai conversar com quem resolve. A dor nos quebranta. A dor nos mostra que nós não temos o controle, mas Ele controla todas as coisas. Aleluia! A dor faz com que a gente se desapegue desse mundo aqui e deseje o céu. Eu me recordo que um dia eu conversava com um familiar cristão e a gente falava sobre a vinda de Cristo. Ele falava, eu não quero que Jesus volte agora não. Eu falei, sério? Por quê? Agora eu estou bem. Agora eu estou ganhando dinheiro. Agora eu quero aproveitar a vida. Então eu quero que Jesus demore um pouco mais para voltar. E eu pensei dentro de mim, tolo. Não entendeu nada ainda. Esse mundo aqui, embora proporcione prazeres, é um mundo amaldiçoado pelo pecado, à luz da Escritura. O que Deus preparou para nós excede a nossa capacidade de pensar. Um dos reformadores disse uma frase que eu nunca esqueci. O dia que nós pisarmos o primeiro pé na terra prometida, na Nova Canaã, nós sentiremos vergonha de cada dia que desejamos a terra. Aqui pode proporcionar momentos felizes para você pontualmente, mas lá a alegria será perene. Diz a Escritura Sagrada, lá não tem doença, não tem choro, não tem morte, porque já as primeiras coisas foram passadas, eis que tudo se fez novo. É melhor. Mas quando a dor chega, a gente se lembra que o céu é melhor. Quando a dor chega, a gente sente um desejo de se encher do Espírito. Uma vida vitoriosa. Oh, meu Deus. Me dá força para passar por esse momento. Me dá graça para ressignificar esse momento. Me dá graça para não me perder.
As dores fazem a gente desejar aquela comunhão que José tinha, aquele desejo por aquela presença que a gente não sente vendo Netflix. É só quem conhece o mistério de um quarto fechado, de uma porta fechada, e cara no pó, que entende o que é a presença consoladora de Deus. Porque quando Ele chega com a sua presença, o nosso coração muda diante dEle. Você precisa voltar a sentir essa presença. Momentos de dor nos ensinam a vivenciarmos os milagres que tornarão o nosso testemunho do cuidado de Deus, a nossa mensagem. Eu me recordo coisas que a gente vive com Deus, irmãos. Eu estava fazendo a gestão de toda essa obra aqui, que é caro para fazer, e orando a Deus, e eu queria muito fazer um projeto que a gente poder fazer essa parte externa aqui do jeito que eu sonhei. Mas é caro. E aí negociei, entrei em contato com os fornecedores. O bom de ser publicitário é que você conhece muita gente. E aí achei a pessoa que me ofereceu o melhor orçamento, a melhor condição de pagamento, mas ainda era caro. E eu fiquei naquela, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Mas aí me deu uma coragem, falei, vou fazer. Falei, Deus, vou fazer. Vou assumir o compromisso, agora é com o Senhor. Dei o sinal para a pessoa, está aqui, pá. Dei o sinal quase chorando, irmão. Está aqui. Mas dei. Falei para ele, mas você fez? Fiz. Mas com que dinheiro? Eu falei, com o que a gente tem. Vou fazer, senti de fazer. Irmão, deu mais ou menos 1 hora, uma pessoa, filha de um antigo pastor meu, entrou em contato. Serginho, como é que você está, pai do Senhor? Eu, pai do Senhor, assembleano. Pai do Senhor, tudo bem? Tá. Ele nem é assembleano mais. E aí, eu quero fazer uma ajuda para a IPR, como é que eu faço? Eu senti Deus nesse negócio. Aleluia. Né? Falei que nem eu vi. Aleluia. Irmão, faz nessa chave Pix aqui, mas irmão, eu estava descrente, viu? Eu estava imaginando que do que eu gastei ele ia dar o dízimo. Né? Ia dar glória a Deus de qualquer jeito. Fiz. Deu 10 minutos, Serginho. Mandei. Deus te abençoe, que Deus te oriente como usar, que esse recurso ajude vocês aí. E precisando, pode ser que eu apareça de novo. Glória a Deus. Irmão, sentei, porque quando isso acontece, eu sento, pego lá o extrato bancário, deixa eu ver o que Deus fez. Irmãos, o valor da entrada que eu dei foi exatamente o valor que Ele fez de oferta para a gente. Você pode glorificar a Deus? Uma coisa que eu tenho aprendido, se nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele, e além disso, principalmente, Ele é compromissado com a sua noiva, com a igreja, não permitindo que recursos faltem quando a gente precisa. Irmãos, foi extraordinário, eu nem acreditei. Aí peguei a minha menina e falei, filha, isso aqui é Deus. Não é uma coisa é o Deus que você aprende na escola, Deus que você faz uma oraçãozinha para começar, que você ora antes de fazer uma prova. Essa é uma forma. A outra coisa é você viver mais perto. Então, quando você precisar mais perto de Deus, isso aqui é um testemunho que Deus pode fazer. E Alice? De ficar assustada, né? A criança não é muito acostumada com essas coisas, né? Falei, Deus cuida. Talvez essa palavra é só um recado do Senhor para você. Deus está vendo. Deus está cuidando. Os caminhos dele são misteriosos. São estranhos os caminhos de Deus. Deus não facilita nada para a gente. Mas nós temos a certeza do cuidado dele, porque a Escritura promete o cuidado de Deus para a gente. Primeiro, a Escritura faz a gente entender que o sofrimento faz parte da nossa vocação. Não dá para escapar. 2 Coríntios capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Então, quando eu padeço e venço pelo consolo de Deus, isso me dá mensagem, porque daí eu posso sentar com você que está sofrendo e te falar o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Irmão,
é muito direcionado isso. O senhor sabe com quem ele está falando. Não desista. Não desista. Pode ser que a casa de Potifar não seja o melhor lugar para você, mas é onde Deus te plantou e Deus tem um negócio com você aí. Para que desistir? Se nós vemos em José que Deus pode permitir sofrimento para cumprir o seu plano, encare cada momento de tensão da sua vida como parte do plano. Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe quem Ele quer alcançar ali através de você, então não desista. Ao invés de correr do sofrimento, ressignifique o sofrimento para a glória de Deus. Eu vou passar esse momento, eu vou dar testemunho da salvação, e quando a mensagem for entregue, Deus pode, por graça, me tirar daqui. Amém, meus irmãos? É assim que funciona para a gente. Se você está vivendo esse momento difícil, para de murmurar. Troca a murmuração por gratidão, louve a Deus. Agradeça a Deus por cada dor, cada lágrima, cada desespero, cada soco na parede. Agradeça a Deus. As nossas dores podem ser usadas por Deus por um fim proveitoso. Deus usa as nossas dores para atingir corações endurecidos, porque quando pessoas que não conhecem a Deus ainda veem o cristão provado rindo, feliz, cantando, cultuando, isso toca o coração delas, porque essa pessoa está feliz com tudo isso que ela tem enfrentado, e a deixa para você falar: eu tenho um Salvador que triunfou sobre o sofrimento, eu tenho um Salvador que me dá força para passar o momento mais difícil da minha vida, porque eu sei que das minhas lágrimas Ele vai tirar louvor, louvor, louvor. Aleluia. Para um eleito nada é por acaso, nada é sem razão. Romanos 8:28. Como eu amo esse texto. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. A minha dor coopera para o bem. As minhas frustrações cooperam para o bem. Os momentos difíceis da minha vida cooperam para o bem. Que bem é esse? O desenvolvimento da minha salvação em Cristo. O fortalecimento da minha santificação. A maturação do fruto do Espírito na minha vida. Então, sai dessa onda de que tudo vai dar certo para você. Isso é bobeira. Isso é pensamento evangélico antibíblico. Para nós, não importa o que está acontecendo em nossa vida nesse momento, Deus está usando isso para gerar o caráter de Cristo em nós. Para crescermos na santificação, crescermos na intimidade, crescermos na dependência. Amém? Quem crê nisso pode glorificar a Deus pelas suas dores? Pode glorificar a Deus pelos seus sofrimentos, pode glorificar a Deus pelos seus dias tristes, glorifica a Deus, em tudo dai graça, a Bíblia manda fazer isso, glorifica a Deus, Deus sabe o que Ele está fazendo. José passou por esse momento com louvor, irmãos. Ô menino nota 10, se ele fosse aluno do Daniel, Daniel dá nota 10, ô menino bom, foi muito bem, só que agora ele saiu da 4ª série e vai para a 5ª. Então eu já descobri que ele sabe lidar com o sofrimento. Vamos ver se o menino sabe brincar com tentação. E aí começa a segunda fase da história, a mulher de Potifar. José foi capacitado por Deus para ressignificar suas dores. Passou bem por elas. A particularidade daquele momento não atingiu. Ele estava com a sua fé firme em Deus, cheio do Espírito, cheio da presença. Só que agora ele percebeu uma coisa. Embora claramente Deus se importasse com os seus sofrimentos, cuidou dele. José entendeu que ele não era o plano de Deus, mas ele fazia parte do plano. Agora Deus vai ensinar José em outra escola. Uma escola chamada tentação. Ele é exposto a uma outra forma de provação. O que é a tentação, meus irmãos? É quando Deus permite que a gente seja exposto a situações que testam o nosso compromisso com os mandamentos dele. Embora Deus não tente ninguém, como a Escritura diz, eu vou ler aqui, tudo acontece nesse lar da eternidade pela condução e pela divina providência de Deus. Então as tentações fazem parte da obra de Deus em nós para fortalecer a nossa musculatura espiritual, para nos ensinar a honrar a Ele e fortalecer os nossos valores diante dele.
E agora, dentro da casa de Potifar, aonde ele estava vivendo um momento de realização, Deus permite que uma enviada de Satanás colocasse a fé do menino à prova. Abra sua Bíblia no verso 7 ao 9 do mesmo capítulo 39. A Escritura diz assim: e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. E José recusou e disse: o meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Eu estaria pecando contra Deus. Perceba que José manteve-se resoluto em não pecar contra Deus. Ele não queria quebrar o mandamento de Deus, a ordem que Deus dava. A mulher, contudo, não desistiu. Ela estava obstinada, desejosa de derrubar o rapaz. Nós podemos inferir à luz do texto que José manteve-se firme, consolado pela presença de Deus, não desejando desonrá-lo. Do verso 10 ao 12, a Escritura continua contando a história para a gente. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Você perceba que, com todas as tentativas que a mulher fez de derrubar o rapaz, ele entendeu que ele não podia desonrar a Deus. Olha quanta virtude, irmãos. José era o rapaz que sabia ressignificar o sofrimento, mas ele também era o rapaz que desejou honrar a Deus, meus irmãos. Êxodo 20:14, o mandamento de Deus é expresso. Nesse tempo de José não tinha sido dado ainda, mas já era um valor universal do povo de Deus: não cometa adultério. Ele falou: eu não vou pecar contra Deus, eu vou ser firme na minha devoção, eu vou ser firme na minha dedicação. E a presença de Deus o capacitou para não quebrar aquilo que ele havia proposto no coração. Como que você lida com as suas tentações? Como que você lida com os seus embates com a fé? Muitos de nós, meus irmãos, vivem um cristianismo meio frouxo, porque tudo que a gente quer é não ir para o inferno. Quantos aqui não querem ir para o inferno? Levanta a mão, bem alto aí, além do pastor Sérgio. Todo cristão nominal não quer ir para o inferno, irmãos. Você pode nem ir para a igreja, mas se você conheceu a palavra, você não quer ir para o inferno. A diferença é que os cristãos nascidos de novo, aqueles que realmente foram salvos dos seus pecados, além de não querer ir para o inferno, eles aprendem a não querer pecar mais. É muito diferente as duas coisas. Uma coisa é eu não querer um destino ruim porque eu tenho o Salvador. A outra coisa é, com base nessa premissa, eu decidir honrar o Salvador obedecendo os mandamentos que ele deixou. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, aos seus eleitos: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama Jesus aqui? Levanta a mão quem ama Jesus. Ama mesmo? Você está se esforçando para cumprir os mandamentos dele? Está se esforçando para obedecer a ele? Irmãos, a gente malemar consegue congregar. É um parto para vir na escola, irmãos, é um sacrifício. Você implora. E a pessoa: ai, não dá. Ai, acordar de manhã é tão difícil. Se for para acordar amanhã para trabalhar, tu vai. Mas para vir para a igreja, tu dá desculpa. Então, você ama Jesus de verdade? Se coisas mínimas são pesadas para você, que tipo de profissional você está sendo no seu trabalho? Que tipo de cônjuge você está sendo na sua casa? Que tipo de aluno você está sendo na sua escola? Que tipo de discípulo você está sendo na sociedade? Nós precisamos aprender a lidar com as tentações. As tentações refletem áreas da nossa vida ainda não completamente entregues ao governo de Cristo. Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 13 e 15. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus,
Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Nós somos tentados em áreas da nossa vida que ainda não foram entregues ao governo de Cristo. Há áreas em que a gente se recusa a deixar Cristo governar. Apesar de você, ainda que com uma fé imperfeita e lutando contra o pecado, já sejam salvos, já esteja justificado, a Bíblia garante isso para a gente. A santificação envolve um trabalho em Deus nos inspirar às coisas santas e nós, discípulos, por essa inspiração, obedecermos os mandamentos e honrarmos ao Senhor. Cada um de nós é tentado em uma área específica. Alguns de nós aqui são tentados nos vícios e devem lutar para fugir deles. Outros tentados em áreas sexuais, outros tentados pelo dinheiro, outros tentados pela necessidade de ser aceito, de fama, de reconhecimento, não importa. Mas nós devemos mortificar o pecado. Eu não posso me entregar aos vícios, porque eu devo ser governado somente por um Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não devo me entregar ao prazer sexual, porque o prazer sexual é momentâneo. Eu posso ter prazer perene, vivendo uma vida de comunhão com Jesus Cristo. Deitar-se com alguém não te dá alegria, que a salvação dá no seu coração toda vez que você invoca o nome de Jesus. Eu não posso ser tentado pelas riquezas dessa terra, porque ouro e prata, meus irmãos, a ferrugem consome, mas eu devo guardar um tesouro no céu, vivendo diante do Senhor e olhando para a eternidade. Eu posso não ter dinheiro nessa vida, mas se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Eu não devo buscar reconhecimento nessa vida. Eu não posso desejar ser reconhecido num mundo onde o meu Salvador foi renegado. Então, se eu tiver que buscar reconhecimento, eu não quero honrar a Cristo, eu quero honrar a mim mesmo. Então, se ninguém me vê, se ninguém olha para mim, se ninguém me reconhece, eu sou a mesma pessoa para a glória de Deus. Meu negócio é com Ele. Amém? Seu negócio é com Ele também? Então dá a glória mais alta que você puder dar para você acordar. Em nome de Jesus. As tentações nos lembram que o pecado é mau. Foram os nossos pecados que pregaram Cristo na cruz. Não podemos brincar com algo que levou o nosso Salvador a sofrer a ira de Deus pelo seu povo. Pecado não é brincadeira. Por mais que a sociedade diga que o pecado é bom, a igreja continua dizendo que o pecado destrói, o pecado leva à morte. Deus perdoa o pecado, mas as consequências nós podemos levar por toda a vida. Quem aqui, além do pastor Sérgio, reconhece que carrega consequências de pecados por toda a vida? Levanta a mão. Tem coisas que eu fiz, meus irmãos, que eu vou levar a consequência pro resto da vida. Porque pequei, porque falhei, tem que reconhecer isso. Humildemente, isso me ensina. Por isso, somente conhecendo a palavra de Deus, você pode entender o que desagrada a Deus. E fugir dessas coisas, e obter forças para vencer. Embora a tentação não seja pecado, ser tentado não é pecado. Elas podem nos levar ao pecado. Eu não posso impedir que um passarinho sente na minha cabeça. Mas ele só vai fazer ninho aqui se eu deixar. As tentações são parte natural do nosso crescimento em Cristo. Porque conforme eu vou desenvolvendo o caráter de Cristo e a imagem dele, eu vou começar a ficar em oposição com as coisas que essa sociedade me oferece e eu vou ter que tomar oposição. Então, quanto mais perto de Cristo você estiver, mais evidentes vão ser as tentações. Existe um conto popular evangélico brasileiro que quanto mais pertinho de Jesus você está, menos você peca. Não é bem assim. Quanto mais perto da luz você está, fica mais evidente para você a sua própria malignidade. É até provável que na proximidade com Cristo os seus pecados fiquem mais evidentes. Mas certamente, mais perto dele, mais recursos celestiais você vai ter para vencer o pecado. Amém? Deus quer que você vença o pecado. Cair em tentações é muito ruim, uma vez que o pecado persistente afeta a nossa percepção da santidade de Deus. Se você pecar continuamente, você vai ficar cada vez menos consciente da santidade de Deus e a sua consciência cada vez mais cauterizada. Deus não quer isso para você. Se você pecar, busque imediatamente o caminho bíblico de arrependimento. Peça perdão a Deus. Busque ajuda com cristãos bíblicos maduros. Se humilhe diante do Senhor.
A Bíblia diz claramente, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, talvez nessa manhã você é um camarada que pecou, você é uma moça que pecou, o advogado está aqui na casa. Conta para ele a sua causa aqui, ele vai advogar por você aqui nessa manhã. Há perdão para a sua vida, se você sinceramente, movido pelo Espírito, se arrepender dos seus pecados. Amém? Provérbios 28:13 tem um conselho para a gente. Quem oculta os seus pecados nunca prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Quem além do pastor Sérgio quer misericórdia aqui? Levanta a mão. Então confesse seus pecados. Quando, pastor? Todo dia. Todo dia dobre seu joelho e fale com Deus. Deus, hoje eu fui amarga. Hoje eu fui rude. Hoje eu fui áspero. Hoje eu fui contendeiro. Hoje eu fui encrenqueiro. Hoje eu fui profano. Hoje eu fui leviano. Me perdoa. Não quero isso para a minha vida. Nós, infelizmente, pensamos que pecado é só se deitar com alguém ou consumir bebida alcoólica. A gente criou na mentalidade nossa de um evangelho de proibições que a gente herdou no movimento de santidade do final do século XVII, XVIII, que pecado é essas coisas. Mas Deus conhece a profundeza do seu coração. Um pouco de ódio e amargura que você tem contra alguém é um pecado enorme, porque você merece a ira de Deus, mas Deus em Cristo te deu misericórdia. Se você não ama sinceramente as pessoas, você que é um salvo, você está pecando gravemente contra Deus. A gente sempre vê o pecado no exterior, mas Deus olha o que está dentro de você. E nessa manhã Ele quer purificar o seu coração, te mostrando que a cruz quebra o nosso orgulho, as nossas rixas, e nos faz amar sinceramente cada pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Então, se você não olha para a cruz, se você não vê o seu próprio pecado, você não entendeu o evangelho ainda. Você não merece estar aqui como qualquer um de nós não merece. Essa casa é casa de graça. Essa casa é casa de misericórdia. Então, perdoe e ame. Seja gentil, seja carinhoso. Seja ameno no trato com as pessoas. Porque se você não fizer isso, nada mais importa. Você está falhando no básico. Você está agindo como quarta série. Amém? Então cuide do seu coração. Deus quer curar seu coração aqui nessa manhã. Por isso a palavra está vindo aqui para te ajudar a vencer a tentação. O Senhor pode dar alegria renovada para você. Quantos querem alegria aqui? Glorifico o nome de Jesus Cristo. José venceu a tentação. Nem a mulher de Potifar derrubou José. Coisa boa, né? Aí Deus pegou a casinha favorita dele, Neto, e falou, José foi fiel, agora eu vou levantar ele. Levantou foi nada. A mulher falou, olha, ele tentou me pegar. E Potifar jogou ele mais para baixo ainda. Já tinha saído do Egito e já estava na casa de Potifar escravo. Agora tu vai virar prisioneiro numa prisão egípcia, porque você foi fiel a Deus. Fidelidade a Deus não realiza aí promoções imediatas, viu, irmão? Tem hora que por ser fiel a gente vai descer mais um pouco. Mas quanto mais a gente desce, mais perto da cruz a gente está. Mais próximo de Cristo a gente está. E agora José está na prisão. Um novo capítulo de tensão na sua história. E mais uma vez a Bíblia não fala de José lamentando, triste, cabisbaixo, nada disso. Ele continua resoluto. O José que estava lá em Canaã é o mesmo que estava com Potifar, é o mesmo que está na prisão. Ele mantém a sua confiança em Deus, ele mantém a sua integridade como? A Bíblia fala, a presença do Senhor estava com José. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, do verso 20 ao 23, por gentileza. A Escritura diz assim, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Aleluia.
O que manteve José centrado na sua dor? A presença do Senhor estava com ele. Como que ele podia suportar as dores de uma prisão egípcia sem reclamar? O Senhor estava com ele. Como que ele conseguiu sobreviver à calúnia daquela mulher, ao abandono do seu Senhor, com quem ele serviu com tanta alegria? O Senhor estava com ele. A presença do Senhor é a resposta para as nossas aflições. E essa presença vai te tocar aqui nessa manhã. Louvado seja Deus. Essa doce presença vai fortalecer o nosso coração aqui nessa manhã. Irmãos, é tão interessante que havia aqui o andamento do plano de Deus. José, confortável já na casa de Potifar, não podia dar prosseguimento no plano. A prisão fazia parte, porque na prisão José ia ter uma experiência incrível. 2 sonhos que ele teve em Canaã mandaram ele para o Egito. E 2 sonhos que ele vai interpretar na prisão vão deixar ele a um passo do palácio. Deus é capaz de ressignificar nossas histórias. Amém? Ele pode fazer isso. A Bíblia fala em Gênesis 40, do verso 20 até o verso 23. Olha que interessante. 3 dias depois, era o aniversário de Faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao Faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto, ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Irmão, não existe coincidência para o povo eleito. Tudo é providência de Deus. Deus vai conduzindo. Olha que interessante. Por causa de 2 sonhos, ele foi ao Egito. E agora, interpretando 2, ele está pertinho do palácio, onde Deus vai usá-lo. Deus cuida da gente nos detalhes. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A providência de Deus para a vida do seu povo. Glorifique o nome do Senhor Jesus. O copeiro-chefe desapontou as expectativas de José, se esqueceu dele. Mas isso foi determinado por Deus. Deus conduziu dessa forma. Primeiro, Deus fechou as portas da prisão para José mais uma vez, para posteriormente abrir as portas do palácio. Deus fecha aqui, depois ele abre lá. Você pode confiar na providência dele. Mas há um tempo. Ezequiel 34:26 diz assim: eu as abençoarei. Abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. E haverá chuvas de bênçãos na estação própria. Na estação própria, na estação própria. Tem um momento determinado. Deus não apressa nem um dia, nem atrasa. É no tempo dele. Quem está no trono é ele, o governo da história é dele. Então descansa. Descansa. Se Deus quer que você fique na prisão mais 2 anos, meu filho, passe pela prova dando glória a Deus. É lá que Deus vai querer que você dê testemunho da salvação. Por fim, a boa vontade de José de servir aqueles homens foi recompensada de uma forma assustadora. Esqueceram dele. Muitos de nós vão ser esquecidos também. Viu? Muitos de nós. Quantas pessoas que eu ajudei que já nem lembram que eu existo? Não é? Quantas pessoas que você ajudou, Daniel, que não lembraram de você esse ano? Não ligaram para saber como é que você estava. Mas quando a bucha estourar, vão ligar para você. Ah, o magrelo pode me ajudar. Não são poucas. Mas embora a terra se esqueça da gente, no céu nós somos bem conhecidos. Amém? Lucas 22:35, Jesus fala algo extraordinário. Quando eu enviei vocês sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Deus supre as nossas necessidades legítimas. Viu? Mateusão logo está lá do outro lado do Brasil. Filhão, não vai faltar nada. Deus vai surpreender você, filho, de uma forma. Vai vir recurso de onde você nem imagina. Nem imagina, nem imagina. Eu sei que nas suas orações às vezes fica meio ansioso, né? Senhor, mas vai fechar aqui, vai fechar lá. E esses exames que vai ter que fazer agora, vai dar tudo certo.
Jesus ouviu os discípulos falando, olha, não faltou nada, Senhor. Quando você voltar aqui em dezembro, você vai falar para a gente, não faltou nada, pastor. Deus cuidou de mim. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Eu tenho vivido isso. José encarou mais 2 anos de longa espera para poder cumprir o propósito que Deus tinha com ele. O propósito de Deus não era exaltar José no palácio. Irmão, sai dessa vibe, isso é mentira evangélica. O propósito de Deus era salvar a descendência de Israel da fome que viria. A descendência de Israel precisava sobreviver para que Jesus nascesse. Então Deus escolheu um dos seus descendentes e colocou em posição estratégica para gerir crise. Não para que o nome de José aparecesse, mas para que o plano eterno de redenção se cumprisse cabalmente. Então José não é o protagonista da história, ele é um instrumento. O protagonista é o Deus que salvou José e é o Deus que salvou cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Como lemos, Deus permitiu que José descesse até as profundezas de uma prisão egípcia, para, através dele, salvar o seu povo. Foi um processo duro de muito sofrimento, muita dor, mas José foi miraculosamente sustentado pela presença de Deus para poder resistir a esse teste e cumprir o seu propósito soberano. Toda a Escritura Sagrada, irmão, toda, de Gênesis a Apocalipse, tem uma única finalidade: mostrar para nós a gloriosa verdade do Evangelho da graça de Cristo. Tudo aponta para Cristo, tudo aponta para a cruz, tudo diz respeito a Jesus. E a história de José tem fortes paralelos com a história de Cristo. Assim como José desceu à prisão para poder preservar o povo de Deus, Cristo desceu do céu para salvar aqueles que o Pai escolheu por sua determinação soberana. A Escritura descreve a humilhação de Cristo, destacando o seu esvaziamento e obediência como parte do plano dele para salvar o seu povo e libertá-lo dos seus pecados. Em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, a Escritura diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. José desceu à prisão e Cristo desceu a esse mundo amaldiçoado pelo pecado. O Filho de Deus se fez homem para que homens pudessem se tornar filhos de Deus. Aleluia! No seu esvaziar, o Verbo assumiu a forma humana e viveu em perfeita obediência ao Pai. Como homem, ele suportou a ira de Deus e o ódio de Deus pelos pecadores e o ódio dos pecadores por Deus, para assim como José, contando com a presença do Espírito, ele pudesse ser a causa de salvação do povo de Deus. A Bíblia fala que a oferta de Cristo foi ungida pelo Espírito, louvado seja Deus. A mesma presença que consolou José no seu sofrimento, ungiu Jesus para que ele fosse um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, Jesus diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essa presença que sustentou José, sustentou Jesus na sua morte de cruz e sustenta o povo da aliança até hoje. É a presença do Espírito que está sustentando você. É a presença do Espírito que nos levanta nos momentos de dor diante do Pai Celestial. A oferta de Cristo foi ungida pelo Espírito. Pelo Espírito, Cristo cumpriu a obra que estava determinada para ele. Sem ter cometido pecado algum, Jesus morreu por nós, pecadores. Você pode agradecer ao Senhor por isso? A obra de Cristo torna possível que pecadores sejam salvos dos seus pecados. A morte foi vencida. A justiça de Deus foi satisfeita. E agora todos que arrependidos buscarem a graça de Cristo
recebem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Pastor, eu quero participar disso, como é que eu faço? Arrependa-se dos seus pecados e crê em Cristo. Mas eu não sei se a minha fé é perfeita. Cristo é capaz de pegar uma fé imperfeita e transformá-la em justificação. Você não tem que estar pronto para chegar, mas você tem que chegar. Eu não fico são para ir até o médico. Eu vou ao médico doente esperando, segurado por ele. O Jeremias fala assim, olha, porventura não tem bálsamo em Gileade, não tem lá médico. Lá em Gileade tem médico. Na igreja de Jesus tem médico, e esse médico é Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa dele para ser salvo dos seus pecados. Você precisa dele para receber o dom da vida eterna. Porque céu e inferno não são brincadeira de criança. É o único destino de qualquer pessoa da raça humana. E ninguém chegará no céu por bondade, porque a Bíblia diz que todos somos maus. Mas a Bíblia afirma que nenhum outro há salvação. E debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelos homens pelo qual haveremos de ser salvos. O que salva um pecador é a sua fé pessoal em Jesus Cristo de Nazaré. E Ele promete salvar todos que creem nele. Então não se esconda na sua bondade. Jesus falou assim a nosso respeito, se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito aos que lhe pedirem. Você é mau. A Bíblia fala que você está morto em delito e pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e você fede a morte. Mas o aroma de Cristo pode trazer um bom cheiro para você aqui nessa manhã. Quando você, arrependido dos seus pecados, falar, Jesus, eu preciso de salvação. O Evangelho não é o que eu faço para me salvar, mas o que Cristo fez para me dar vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia nos dá testemunho claro de que Cristo consumou sua obra na cruz. Quem é agradecido a isso, dê glória a Deus mais alto que você puder dar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 25, portanto, Cristo é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Aleluia! Aleluia! Ele é capaz de salvar. Ele é poderoso para salvar. E ele pode salvar você dos seus pecados aqui nessa manhã. Aleluia! Todos os que forem lançados no inferno merecem estar lá. Porque não creram em Cristo, não abandonaram seus pecados, amaram mais as trevas que a luz. O céu, contudo, é dado graciosamente a quem não o merece, porque reconheceram que Cristo é um Salvador perfeito e poderoso para salvar. O dia que eu pisar pela primeira vez na Nova Jerusalém, eu vou falar, eu não mereço. Cristo é digno. Não o meu nome, mas o nome dele eu vou dar glória. Eu estou aqui porque ele misericordiosamente me salvou. Quantos têm essa esperança? Adorem o nome de Jesus aqui. Ele é o Salvador. As inúteis felicidades dessa vida são apenas distrações para a verdadeira alegria que você pode ter se você receber o perdão dos seus pecados por Cristo Jesus nessa manhã. Crê em Cristo. Caminhe com a igreja. Receba o perdão dos seus pecados. E esteja ao lado que vence, o lado de Cristo, que brevemente voltará para nos buscar. Que Ele nos abençoe nessa manhã. Fique de pé, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho da Graça. Aleluia. Eu sinto Deus na casa, irmãos, de uma forma maravilhosa. Eu sinto uma presença que satura o ambiente, meus irmãos, porque o Espírito Santo está falando aos corações para trazer nova vida aqui nessa manhã. Você não pode sair daqui da forma que você entrou, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, porque o dia se aproxima. Eu não sei nem se eu vou chegar na minha casa hoje, mas eu sei que eu estou lavado no sangue. Se eu não chegar na minha casa na terra, eu vou chegar na morada do céu, porque Ele prometeu isso. E você tem que ter essa certeza aqui nessa manhã também. Então, aonde você estiver, ore ao Senhor. Se você é um salvo em Cristo, peça para Deus que a presença dEle te fortaleça. Mas se você não é um salvo ainda, ore a Deus pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, me salva através de Cristo. E procure depois a mim, pastor Daniel, nós queremos te ajudar
para que você possa experimentar a alegria de fazer parte de uma igreja bíblica centrada no Evangelho e experimentar esse grandioso amor que está em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vini, venha fazer essa oração, meu filho, em nome de Jesus.